Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto módulo do curso Redes Locais Implantando o seu Conceito. Este é o nosso último módulo teórico. As aulas a seguir serão módulos práticos e hoje iremos finalizar a nossa teoria. Vamos lá? Falaremos agora sobre os protocolos. Em redes, os computadores se comunicam usando uma série de linguagens. Linguagens características para exercer a comunicação entre as máquinas. A essa linguagem dá-se o nome de protocolo. Protocolo nada mais é do que a forma como os computadores vão se comunicar. Um exemplo bem simples para você entender é o idioma. Esta videoaula está sendo em português. Se eu chegasse aqui falando em chinês, em japonês, em russo, provavelmente você não iria entender. Ou seja, não haveria a comunicação, porque eu estaria falando em uma linguagem diferente, em um protocolo diferente. Da mesma forma, nós já observamos que protocolos diferentes não conversam, não se relacionam. É necessário estar todos no mesmo protocolo. Em redes, um dos principais protocolos é o protocolo IP e o TCP. Nós vamos estudar sobre eles agora. O protocolo TCP/IP, na verdade, é uma pilha de outros diversos protocolos, ok? Ele é formado pelo IP, o protocolo da internet, e pelo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão. Sendo o IP responsável pelo endereçamento dos datagramas, como estudamos no módulo passado. Ele ocupa a camada 3 do modelo OSI, e é fundamental para que haja qualquer comunicação entre máquinas. Então, você precisa de um IP para acessar a internet, você precisa do IP para criar uma rede local, para compartilhar uma pasta entre duas máquinas, compartilhar uma impressora, você precisa de um endereço IP para se comunicar. Isso é fundamental. O TCP/IP é um protocolo o mais usado hoje, sem sombra de dúvidas. O IP, ele endereça os datagramas, ele encaminha os pacotes através da rede, ok? O TCP, por sua vez, ele atua na camada de transporte e ele transporta a informação, transforma a informação em segmentos e ele confere a integridade dos pacotes, desses segmentos, da informação. O TCP ele atua como se fosse um grande caixa, que ele vai verificar se aquele pacote está em perfeito estado, se ele está saindo para a rede em perfeito estado e se ele está chegando lá na outra máquina também em perfeito estado. Atua na camada 4 do modelo OSI e TCP/IP, sem sombra de dúvida, é o mais importante protocolo usado hoje. O IP cuida de endereçar, de transferir os datagramas IP através da rede e o TCP transporta esses segmentos, transforma esses datagramas em segmentos, em blocos maiores, transporta esses segmentos, esses blocos através da rede e cuida da integridade, cuida para que esses blocos, essa informação chegue ao seu destino, saia e chegue ao seu destino de maneira perfeita. O protocolo TCP/IP é dividido em camadas, seguindo a padronização do modelo OSI, como estudamos no módulo passado. Ele é composto por 4 camadas. Contém as funcionalidades demonstradas no modelo de referência OSI. Lembrem lá do nosso módulo passado
as 7 camadas do OSI, o TCP/IP ele segue exatamente a referência do OSI. No entanto, ele tem 4 camadas, que é a camada física, a camada de rede, a camada de internet, camada de transporte e a aplicação, ok? Vejam aí o quadro comparativo. Temos à direita o modelo OSI e à esquerda o TCP/IP. Notem, a aplicação do TCP/IP está contida a camada de apresentação e sessão e a própria aplicação do OSI. Ou seja, o TCP/IP aparenta ser mais fácil para se estudar por ter menos camada. Entretanto, engana-se quem pensa dessa forma, porque ele contém em uma única camada, ou seja, a camada de aplicação TCP/IP contém as camadas de apresentação e de sessão. A camada de transporte é a mesma, não foi mudada. A camada de rede também não. Porém, a camada física do TCP/IP contém a própria camada física do OSI e a camada de enlace também. Então, tanto na camada física e na aplicação do TCP/IP, houve esse resumo. Ele colocou mais camadas do OSI em uma camada só, ok? Falaremos agora sobre o endereçamento IP. Cada host, cada máquina, precisa de um endereço IP para se comunicar com outro host e acessar seus recursos de rede. O endereço IP ele é constituído por 4 campos, que identifica o local de um sistema host na rede. Ou seja, o endereço IP, esses 4 campos, ele vai identificar a que rede, qual é a rede e qual é o host, ok? Qual é a rede que esse host pertence. Da mesma forma que o endereço residencial identifica uma casa em uma rua, em uma cidade. Como falei, o endereço IP ele vai identificar o que é rede, o que é rua, né? E o que é host, o que é casa, né? E através do endereço nós podemos dizer que esse host pertence a essa rede, que esta casa pertence a essa rua. Cada campo do endereço IP vai de 0 até 255. Notem, eu não vou poder usar um valor 300, 400, 700, 1000. Não vou poder usar 260, 257. Não. Eu tenho 256 valores, porque soma-se o 0. Então, de 0 até 255, eu tenho 256 números. Entretanto, para endereçar cada campo, eu só poderei usar de 0 até 255. Notem o exemplo do nosso endereço. Temos 4 campos, então no primeiro temos 192, segundo campo 168, terceiro campo 10 e o quarto campo 10. Notem, 4 campos. Falaremos agora sobre endereço de rede e de broadcast. Existem 2 endereços que não são usados para endereçar host. São chamados de endereço de rede e de broadcast. O endereço de rede, ele identifica a rede, como o próprio nome já diz. E por padrão, ele termina em 0. Né? Então, todo endereço que tiver 0, né, o final do endereço seja 0, né, nós estamos contando o endereço IP da esquerda para a direita. Vejam um exemplo, 192.168.0.0. Então,
o último octeto, né, o último campo à nossa direita é 0, terminou em 0, por padrão ele é rede. Da mesma forma, o endereço de broadcast é usado para enviar um sinal para toda a rede, como nós estudamos logo no nosso segundo módulo, quando vimos lá domínio de broadcast, a mesma coisa. O endereço de broadcast ele vai mandar um sinal para toda a rede e, por padrão, usa-se o 255. Então, notem, 0, terminou em 0 o endereço, é endereço de rede. Terminou em 255, é endereço de host. Há ainda um endereço chamado de loopback. É um endereço IP de autoteste, de auto-retorno. Serve para testar a sua placa de rede. Utiliza-se o endereço de loopback no caso do PC não responder na rede, né? Ou até mesmo quando suspeita-se que a placa de rede pode estar queimada ou com defeito, né? Podemos ver isso logo mais nos módulos seguintes, logo mais à frente, como teremos a nossa parte prática. Muitas vezes você executa todo o procedimento para a criação da rede, mas aquele PC não está respondendo, está tudo certo, endereçados, tudo certinho. Você vai lá e vai usar o loopback e vai testar ele mesmo, a sua placa de rede, para saber se está tudo certo com ele mesmo. Por padrão, o endereço é 127. Então, começou em 127, é loopback. Notem, 0, endereço de rede. 255, endereço de broadcast. 127, endereço de loopback. Existem dois modos de se classificar os endereços IP, em públicos ou privados. IP público é usado na internet. Estes endereços são exclusivos para uso externo. Não pode ser usado em rede local. Um exemplo bem simples. Qualquer endereço de site que você tenha aí, Google, Hotmail, Gmail, é um endereço IP público. Você não pode pegar o endereço do Hotmail, por exemplo, e colocar na sua máquina. Ok? É um endereço externo, para acesso externo. Endereço IP privado já é o contrário. Esses endereços é para uso em uma rede local, em uma LAN. São endereços que não são visíveis da internet. Esses endereços, sim, endereços privados é que nós utilizamos nas redes locais e na nossa aula prática são os endereços privados que iremos utilizar para endereçar as nossas máquinas, ok? IP público, endereço externo, endereço de site, endereço reconhecido e visível na internet. Endereço IP privado, o endereço para rede local e não é visível da internet. Os endereços IP estão divididos em classes para facilitar a nossa compreensão. Sejam eles públicos ou privados, todos eles estão divididos em classes. Vamos estudar agora as classes de IP público, ok? Notem aí, temos 5 classes, da classe A à classe E, ok? Classe A vai de 1.0.0.0, notem o endereço IP, são 4 campos, então ele vai de 1.0.0.0 até 126.0.0.0. Esse é o endereço de classe A público. Então, qualquer site que tiver entre 1 e 126 é um endereço IP público de classe A. Classe B está 128 a 191. Percebam que o 127 não aparece, porque o 127 é loopback. Ele não serve para endereçar nada. Não é público nem privado. Ele é um endereço de teste, por isso que ele não está aí. Percebam que
Do 126 pulamos para o 128. Então, classe B, 128 a 191. Classe C, de 192 a 223. Classe D, de 224 a 239. Classe E, de 240 a 255. Notem que o último octeto é 254 da classe E, porque senão seria o broadcast. O broadcast ele tem que terminar em 255, ele não serve. Estudamos apenas a classe A, B e C, porque são elas que nós utilizamos. Classe D e E não são usadas numa prática, são para estudos, para endereços reservados, ok? Estudamos apenas as classes A, B e C. Vamos agora falar das classes A, B e C dos IPs privados. São esses IPs que a gente tem que decorar, que a gente tem que ter na nossa mente, porque são esses IPs que vamos utilizar para endereçar as nossas estações, as nossas máquinas. Então notem, classe A vai do 10 até do 10.0.0.0 até o 10, 255, 255, 255. Então notem, vai da rede, né, o final 0, ao broadcast. Mesma coisa, classe B, 172, 16.0.0 até 172, 31, 255, 255. Classe C, 192, 168.0.0 a 192, 168, 255, 255. Então notem, são esses IPs que precisamos ter em mente e saber. Basta ter em mente o primeiro octeto, né? Começou com o quê? Começou com 10. Opa, é classe A. Começou com 172. É classe B. Começou com o quê? 192. É classe C. Ok? Falaremos agora sobre a máscara de subrede. A máscara de subrede é um conjunto de números, também formado por 4 campos, igualmente ao IP. Vai do 0 a 255. Sua principal função é separar o que é rede do que é host, ok? O que é rede do que é máquina. A máscara está presente junto ao IP e vai variar de acordo com as classes do IP. Então, geralmente, na nossa prática, vocês vão poder visualizar isso. Nós temos o endereço IP e logo embaixo a máscara de subrede. A máscara vai me dizer o que é rede daquele endereço e o que é host daquele endereço IP, ok? Ela serve para identificar o que é rede, o que é host. Máscara de classe A, 255.0.0.0. Máscara de classe B, 255.255.0.0. E máscara de classe C, 255.255.255.0. Essas são as máscaras de subrede, ok? E identificam a rede e identificam o host, ok? Vamos lá. Na máscara de subrede, tudo que for descrito como 255 significa que é rede. E tudo que for descrito como 0 significa que é host, que é máquina. Então vamos observar o nosso exemplo. Eu estou com o IP 10.100.100.1. De cara eu já sei que esse IP é classe A, porque ele começa com 10, como vimos nos nossos slides anteriores. Então notem, neste IP de classe A, eu observo que o número 10 corresponde à rede. Por que eu sei disso? Porque logo embaixo do IP eu tenho a minha máscara com o primeiro campo 255. Então eu sei que o primeiro campo do IP corresponde à rede, porque o meu primeiro campo da máscara é 255. Então notem, logo pode-se observar que o endereço de classe A ele possui um campo só para rede e 3 campos para host. Então, no endereço classe A você vai ter poucas redes
e muitas máquinas. Sobra muitas máquinas para endereçar, ok? Já que cada campo vai ser usado do 1 a o 254. Lembrando que eu não uso 0 porque é rede e o 255 porque é broadcast. Então só vou usar do 1 ao 254. Ok? Então notem. Primeiro campo, olhei a máscara de subrede. O primeiro campo é 255. Eu sei que me diz que o primeiro campo do IP corresponde à rede. Então, essa máquina pertence à rede 10 e é a máquina 100.101. Ok? Continuando. Tenho o endereço agora diferente. 172.16.20.10. Observem a máscara. Os dois primeiros campos é 255. Então ele está me dizendo que os dois primeiros campos do IP é a rede. E os demais campos, o 0 da máscara de subrede, é o host. Então, neste IP de classe B, podemos observar que 172.16 corresponde à rede. E o resto do endereço IP ao host. Notem, 255, 255, os dois campos, os dois primeiros campos correspondem à rede e os outros dois campos a host. A classe B, a máscara de classe B, o IP de classe B é mais democrático, porque ele dá dois campos para você fazer rede e a mesma quantidade de campos para host. Então, é o IP que promove aí um equilíbrio maior. O mesmo número que você tem de rede, você tem de máquinas. E para finalizar, vamos lá, o nosso último exemplo aqui. 192.168.100.50. Notem a máscara de subrede. Ela agora está me dizendo o quê? Que os três campos é rede e que eu só tenho um campo para fazer host. Então o que acontece? Eu tenho aí a rede 192.168.100 e a única máquina que eu tenho aí é a máquina 50. Então esse IP está me dizendo o quê? Que a máquina 50, né, que o host 50 pertence à rede 192.168.100. Neste IP de classe C, por que eu sei que ele é de classe C? Porque ele começa com 92. Observamos que o número 192.168.100 corresponde o quê? Corresponde à rede. Como é que eu sei isso? Porque eu olho para a máscara me diz que os três primeiros campos estão com 255 e representam a rede. E que o 50 representa o host. Logo, pode-se observar que uma rede classe C possui três campos para rede e um campo apenas para host. A rede classe C, o IP de classe C, é o mais usado hoje em redes locais, escritórios, escolas, porque ele possui um grande campo para fazer rede e possui 254 máquinas, né? Um campo para host. Eu não posso usar o 0, que é rede, não posso usar o 255, que é broadcast, só posso usar de 1 a 254. Então tenho 254 máquinas na rede classe C. Um número bem menor com relação às outras redes. Portanto, a rede classe C, o IP de classe C, é o largamente utilizado por conta desse fator. Você tem um número menor de redes, ok? Com isso, terminamos o nosso quarto e último módulo teórico. Aguardo vocês no módulo seguinte, que é o nosso módulo prático. Este material estará disponível neste link que aparece agora na tela, caso vocês tenham interesse de adquirir, ok? Estudem, revisem, revejam desde o primeiro módulo, porque todo esse conteúdo será muito útil na hora da nossa prática. Um grande abraço e até a próxima.